Então vamos lá? Vou começar então com uma oração, que acho que é fundamental nesses tempos que a gente está vivendo agora, né? E fundamental para pedir força, pedir muita força, né? E sabedoria para lidar com esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Então vamos nos unir em pensamento agora, pedir a Jesus, nosso querido Mestre, pedir a Deus, aos nossos benfeitores espirituais, aqueles que nos acompanham desde que a gente planeja encarnar aqui, aqueles também protetores do Tuco, que nos ilumine, que as palavras de hoje sejam de fácil compreensão e que possam trazer auxílio, crescimento para todos nós. Pedimos já de antemão pela nossa humanidade, pelo nosso país, por todas as pessoas que estão passando por dificuldades, principalmente relacionadas à questão da pandemia, aquelas que estão com parentes doentes, ou que estão doentes, ou que estão com pessoas queridas, né, enfermas, ou que perderam pessoas, né, que desencarnaram, pessoas queridas, que possam ter seu coração confortado, que a fé possa guiar o seu caminho, os desígnios de Deus sejam compreendidos, e que para todos nós possamos ter muita compreensão, muita serenidade nesse momento e muita paz para lidar com esses momentos e muita sabedoria também. Que assim seja. Bom, pessoal, o tema hoje não podia ser diferente, né? Nós vamos falar sobre problemas, né? Ele é baseado, então, nesse livro aqui, que é o Encontro Marcado. Opa, aqui. Não, tá certo. É que ele saiu ao contrário ali. É um livro que eu já falei um pouco dele em algumas palestras antes. E esse tema sobre um capítulo dele, esse tema do problema, ele vem de encontro com, acho que, nossa, pegar as palestras no último ano que eu tenho feito tem a ver com isso, né? Porque a gente falou muito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, as causas das aflições. A gente falou bastante também, né, do céu e inferno e de como as pessoas desencarnam e o que precisa, né, para se desencarnar de uma forma melhor possível, como é que a gente pode viver na Terra. E uma coisa que sempre chamou muita atenção quando eu estudei o céu e o inferno, principalmente, é que eles falam assim: todos os espíritos que desencarnaram bem, os que eles chamam lá de espíritos felizes, se vocês forem lembrar, eles falam que todos eles falam assim: olha, essa pessoa, ela desencarnou bem, teve uma passagem tranquila para o plano espiritual, porque justamente conseguiu passar pelos seus problemas de forma tranquila, com fé, sem murmurar, sem queixume, sem vitimização, e essa pessoa conseguiu então enfrentar esses problemas com galhardia, com muita força, e isso fez com que esse desencarne, como uma das principais coisas desse desencarne ter sido de forma mais harmônica. Então, os problemas, eles são inerentes à nossa condição humana, né? Eles fazem parte da nossa condição humana. Não tem como estar encarnado e não passar por problemas. Então, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca para nós isso. Ele fala assim: ó, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser feio, pode ser bonito, homem, mulher, homossexual, bissexual, o que for, independente de qualquer coisa, né? Cada cor da pele vai ter problema. Então, tá encarnado aqui na Terra, vai ter que passar por problemas. E a grande questão é como é que eu passo por esses problemas. Como é que a gente enfrenta esses problemas? O que a gente vê na maioria das vezes, né? Assim,
um agigantamento desses problemas. A grande maioria, né, das pessoas acabam tornando os problemas uma coisa muito maior, ou então lidam com os problemas de forma pouco adequada, né? Sempre se queixando muito, trazendo aquilo na cabeça de uma forma que não deixa desenvolver outras coisas, ou que não traz a serenidade necessária para lidar com esses problemas, né? Então, o que ele fala ali, o Kardec, é assim que o problema, ele não é opcional. Passar por problemas não é uma opção, passar ou não passar por problemas. Eles vão existir. O que é opcional, o que faz parte do nosso livre-arbítrio, é como nós vamos passar por esses problemas, como nós vamos passar por essas aflições, nas palavras que ele usa ali dentro do Evangelho, né? A forma que a gente vai passar por isso. Isso que vai mudar o quanto nós seremos felizes ou infelizes, desde já encarnados, né? Então, assim, se a gente está vivendo um problemaço, né, hoje em dia. Essa questão da pandemia é um problema justo, um problema que se pode falar que sim, esse é um problemaço. Não é brincadeira, né? A gente vê ali no nosso grupo do WhatsApp, do centro, o tempo todo alguém mandando, olha, tem um primo, tem um irmão, a mãe, o pai, ou eu fiquei doente, então alguém internou, alguém desencarnou por causa do coronavírus, né? A impressão é que está chegando cada vez mais perto da gente a pandemia, e isso é um problema muito sério, realmente, que a gente está enfrentando. Mas ele não está aí à toa, esse problemaço, né? Essa pandemia, ela não veio do nada, assim, ela não veio sem motivo para a humanidade. Há quanto tempo a gente vem ouvindo que o nosso planeta está passando por uma transição muito importante e que muitas vidas, né, haveriam desencarnes coletivos muito grandes. E a gente está vivenciando isso, quer dizer, a profecia que os espíritos, né, mandaram para nós, ela está se cumprindo nessa pandemia. E isso não significa que a gente não deva se precaver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Assim, o fato da gente se precaver, tomar os cuidados, né, lavar a mão, usar máscara e tudo mais, é da nossa responsabilidade, da nossa caridade com as outras pessoas e conosco também, que a gente quer cumprir a nossa encarnação o máximo possível para poder melhorar. E se a gente não tomar esse cuidado, começar a vir um monte de festa, com um monte de gente e tal, e pegar a doença ou transmitir a doença para alguém, obviamente é que vai acabar sendo cobrado por isso quando passar para o plano espiritual, né? Alguma coisa que a gente vai ter que responder. Então, é uma responsabilidade nossa tomar esse cuidado. Como tudo na vida, né? Somos um planeta de expiações e provas, então cada um que viva a sua prova. Não, a gente está aqui justamente para se ajudar. É uma oportunidade muito grande de caridade, uma oportunidade muito grande de cooperação. E isso reflete, né? Então, isso é uma coisa grandiosa que está acontecendo, do ponto de vista da sua magnitude como um problema, mas que reflete cada problema pequeno que a gente vive na nossa vida. Então, assim, e aí entra um pouco da forma de encarar esses problemas, né? Sejam eles problemas maiores ou problemas menores, né? Então, o que a espiritualidade nos ensina, né? Que a gente tem duas opções frente a um problema. A gente pode ficar ansioso, na última palestra a gente falou de ansiedade, e é a tendência da maioria das pessoas, a gente falar assim, meu Deus, aquilo ocupar a nossa mente de uma forma que a gente não consegue mais desenvolver mais nada. Então, assim, tem um problema, uma doença na família, não precisa ser o Covid, ou o medo de perder o emprego, ou um chefe difícil, ou uma mudança no nosso turno de trabalho, para trabalhar de dia, eu passei a trabalhar de noite, ou algum conflito dentro da família, ou alguém que começa
a ter comportamentos dentro da família que não são adequados, e tudo isso, então, só para citar alguns exemplos dos inúmeros que a gente passa no nosso cotidiano, né? É um carro que bate, ou um carro que quebra, ou a manutenção da casa, enfim, tem um monte de exemplo para dar. Mas aí esse problema surge. O que acontece na maioria das vezes conosco? A gente fica com isso na cabeça. E agora? E como é que vai ser daqui para frente? Já começa a imaginar esse problema se avolumando, se ficando grande, não dando solução, ou tendo uma solução muito difícil, uma solução muito complexa, por exemplo, uma doença. Eu tô com uma dor na barriga. A pessoa já imagina um câncer, já imagina sem o cabelo, fazendo quimioterapia, ou então até o seu velório, sem brincadeira, é isso que acaba acontecendo, né? Muita gente já vai lá longe, sim. E esse é um lado, né? Como eu falei, são dois caminhos. Esse é um caminho, e essa pessoa poderia. Como é que a gente deve agir, na verdade? Pelo outro caminho, que é o caminho da serenidade. Falou, tá, tô com um problema. Dá para fugir desse problema? Acho que não. Dá para resolver imediatamente? Às vezes dá, às vezes não dá. Emmanuel, nesse livro, ele fala que na maioria das vezes, ele fala assim, nem sempre os problemas são tão grandes que a gente não possa se desfazer deles, mas nem sempre. Algumas vezes ou muitas vezes a gente não vai poder se desfazer desse problema, a gente vai ter que conviver com ele por um bom tempo. E aí então entra essa outra parte da serenidade. Então assim, olha, não dá para eu resolver isso imediatamente. Então deixa eu encarar, eu já estou com esse problema, então o que eu posso fazer para resolver isso? Então eu estou com uma doença, uma dor na barriga, assim, adianta eu ficar murmurando, preocupado, imaginando 1000 coisas que podem acontecer por causa dessa dor na barriga? Ou adianta eu procurar um médico para me examinar e poder me orientar como é que eu devo fazer? Poxa, aí muito mais tranquilo, né? Tá bom, então vou lá. Pode até dar um friozinho na barriga, pensar o que vai ser, mas eu tomei uma decisão que me trouxe uma tranquilidade, que foi pragmática, quer dizer, que eu consegui chegar numa boa conclusão para que eu consiga resolver esse problema, né? Então, isso facilita muito o caminho, né? E vamos supor que aí chegue lá e realmente, puxa, caramba, é um câncer de intestino. E aí o que eu faço, né? Desespero de novo ou falo, tá, o que eu preciso fazer para me tratar, né? Vamos, eu falo muito de exemplos médicos que para mim é muito mais fácil conseguir falar deles, mas vamos lá numa coisa assim, não precisa ser um câncer, mas puxa, descobri um diabetes, alguma coisa que é legal a gente dar um exemplo, porque nós mesmos podemos modificar isso, né? Descobri um diabetes, chegou lá, a glicemia estava lá em 150, glicemia de jejum, repetiu o exame, estava lá, fez os outros exames necessários para o diagnóstico, isso se confirmou e tudo mais. Eu vou ficar desesperado, já me ver, meu Deus, eu vou morrer do diabetes. Não, o que eu posso fazer? Né? O que o médico te orientou? Então orientou que eu preciso mudar minha dieta, preciso fazer atividade física, preciso emagrecer. Então bora fazer isso. Vamos ter serenidade, calma, para chegar lá e conseguir dar os passos necessários para resolver o problema. E isso com tudo na vida. Então, isso é uma coisa que a meditação nos ensina muito. A meditação mindfulness, que é essa que eu sempre gosto de citar e que eu pratico, no meu dia a dia. Quando a gente está lá treinando a meditação, a gente não está ali brigando com os pensamentos, a gente está observando os pensamentos. Então esses pensamentos vêm.
eles são inevitáveis. Como os nossos problemas são inevitáveis, os nossos pensamentos também são inevitáveis. Eles vêm, eles vão embora, eles vêm, vão embora. E a gente se depara com eles. E muitas vezes no meio da meditação, isso é bem legal, a gente às vezes se depara com alguns sentimentos. Que às vezes algum pensamento gera um sentimento. Um pensamento de preocupação gera um sentimento de angústia, um mal-estar aqui dentro, alguma coisa assim. A gente pode querer expulsar isso, que na verdade vai ser jogar gasolina no fogo, ou a gente pode olhar para isso. Falar, opa, peraí, observe esse sentimento. Aonde que ele se manifesta no meu corpo? Acho que é aqui mais no peito. O que ele causa? A respiração acelera e tudo mais? Tá bom, tá. Percebi, vou voltar para a respiração e deixar ele embora. Então, os problemas, e aí a meditação é um belíssimo treinamento. Então, quando a gente faz isso no momento da meditação, a gente está treinando para o dia a dia, que é a forma mais adequada de encarar esses problemas que surgem na nossa vida. Então, a hora que a gente se depara com um problema, se depara com uma situação angustiante na nossa vida, como uma doença, ou problemas pequenos do nosso cotidiano, a gente começa a perceber, às vezes, a gente nem se ligou do problema tanto, mas a gente percebe a sensação. De repente você está lá no dia, nossa, aquela sensação de que a energia foi embora e a sensação de estar igual uma uva passa, né? Isso acontece muito comigo. Às vezes eu pareço que eu tô uma uva passa do nada, assim, mas opa, peraí, deixa eu observar isso daí. O que aconteceu? Ah, puxa, encontrei com tal pessoa, ou eu li tal notícia, e isso me gerou, putz, tá aí o problema, tá? Deixa isso embora, respira fundo, reenergiza, faz uma oração e vamos continuar tocando o barco. Ou veio de repente uma irritação, do nada, mas nunca é do nada. Essa irritação, peraí, ai, preciso me livrar dela. Não, antes de se querer se livrar da irritação, olha para ela, para quieto um minuto e sente. Peraí, como é que é isso? Nossa, olha, às vezes a gente vai percebendo que essas sensações elas se manifestam na gente de formas incríveis, assim. Às vezes é até em lugares do corpo, assim, às vezes dá uma... É igual o bicho que arrepia aqui os pelos atrás da nuca ali, a gente fica igual às vezes, sabe? Assim, é uma coisa... Nossa, olha, eu tô tenso. Às vezes o pescoço tenso, a musculatura das costas, você começa a observar, você fala, nossa, olha isso. Só de observar já vai mudando, já vai relaxando. E aí as situações que a gente vive, igual. Os problemas a gente... Infelizmente, essa é a verdade, a gente tem que olhar de frente para eles. Muitas vezes a gente não vai conseguir expulsar simplesmente, passar por cima. A gente vai ter que olhar de frente para o problema. E olhar para ele e falar, como eu falei antes, tá, você está aqui, eu estou aqui, nós estamos de frente um para o outro, nós vamos ter que caminhar junto um tempo, mas o que eu preciso fazer? Com calma, quais são os passos para conseguir me livrar de você, né, da melhor forma possível. E aí entra, né, aquilo que a gente falou na última palestra dos sintomas de ansiedade. A ansiedade, ela tem como premissa essa preocupação ou medo excessivo que ocupa a nossa mente e não deixa a gente justamente tomar esses passos. Mas nós mesmos somos capazes de reverter isso e transformar aquilo lá em serenidade. E aí, o que tanto Emmanuel quanto o Kardec nos ensina é que a gente pode não só olhar para o problema, buscar uma forma adequada, passo a passo, com serenidade e calma, para resolver esse problema, mas a gente também sempre pode perguntar: o que eu posso aprender com isso? O que está acontecendo na minha vida agora tem para me ensinar? E isso que a gente está passando tem tudo a ver com isso. O que essa fase do mundo, o que essa fase do país tem para nos ensinar? Né? O que eu posso aprender com isso? Aonde que isso tudo pega em mim? Isso é uma frase, uma pergunta maravilhosa.
por que que a atitude de tal pessoa pegou tanto para mim, me deixou tão incomodado? A gente vai descobrir que muitas vezes o que os problemas nos incomodam são porque a gente ainda tem umas fragilidades que a gente precisa resolver lá dentro, né? Muitas fragilidades. E que, como o nome diz, são fragilidades e nos tornam muito vulneráveis ao que esses problemas causam na gente, né? As consequências. E isso causa um sofrimento muito grande. Mas se a gente conseguir olhar, refletir, aquietar a mente frente a esses problemas, a gente vai descobrir muito o que a gente pode aprender com eles. E isso é evolução, isso é crescimento espiritual. É a hora que a gente consegue passar por isso, a gente sabe que eles sempre passam, isso é real, tá? Às vezes eles caminham junto com a gente um bom tempo, mas que vão passar uma hora ou outra. E aí, a hora que eles passam, a gente pode olhar para trás e ver assim, poxa, amadureci, cresci, aprendi, né? Tem uma tem um livro que aí não tem nada a ver com espiritismo, mas é muito legal, né, que chama Segredos da Mente Milionária. E ele tem uma coisa que ele fala da expansão da zona de conforto. E ele fala assim, cada um tem sua zona de conforto, né? Então a gente chega numa zona de conforto. Aí de repente surgem situações na nossa vida que fazem com que a gente vai ter que sair dessa zona de conforto. São situações incômodas, desagradáveis, difíceis, que fazem a gente trabalhar mais ou se preocupar mais com situações ou ter que achar soluções criativas para a vida. Por exemplo, de repente alguém é... Um exemplo fácil assim na mão é um filho. De repente você nasce um filho. Então você estava lá, você, esposa, tal, ou marido, e aí nasce um filho. Você estava lá na sua zona de conforto. Agora vocês vão ter que aprender a lidar com a maternidade, com a paternidade, que não é brincadeira. É difícil pra caramba. No começo é bem desconfortável. Você não dorme, tudo mais, tem que aprender. Aí chega uma hora que aquilo parece que entra na sua rotina, se encaixou. Depois de alguns meses, ou menos ou mais, dependendo da individualidade de cada um, aquilo se encaixa. Aí sua zona de conforto expandiu. Aquilo virou sua zona. Aquilo que não estava fora da sua zona de conforto, que estava desconfortável, aquilo expandiu. E isso serve para inúmeras situações, né? Eu vou dar um exemplo meu, peço permissão para vocês. Eu vivia feliz, contente no meu consultório, tranquilo. De repente aparece, trabalhando na assistência dentro de hospital, aparece um convite para a diretoria do hospital. Eu falei, assumi. Olha, foi um ano de desconforto, assim, de a ponto de falar, não, eu vou jogar a toalha, vou sair, não dou conta, quero sair. De repente, parece que a zona de conforto se expandiu. E aí, agora, parece que eu estou confortável dentro dessa zona de conforto que eu expandi. E a gente, na nossa evolução, tem condição de ir expandindo essa zona de conforto cada vez mais. Através de uma série de coisas, né? Leitura, estudo, conhecimento, mais estudo. Hoje em dia as ferramentas são muitas, a doutrina nos dá muito essa capacidade e a gente está aqui para isso, para crescer em evolução. E os problemas são a ferramenta que nós plantamos. E a gente está aqui para expandir essa zona de conforto nossa, né? É a ferramenta que Deus nos dá. É a ferramenta, e se Deus nos dá, e como Ele é perfeito, é a melhor ferramenta que a gente tem hoje, nesse plano, encarnados, para expandir a nossa zona de conforto. E é isso que a gente tem que observar. Vamos expandir cada vez mais a nossa zona de conforto. E qual a nossa ferramenta, né, para finalizar? Qual a nossa ferramenta de expansão de zona de conforto? Né? O que a doutrina nos dá, e essa bênção da doutrina nos dá para a expansão da nossa zona de conforto? É a fé. Aquilo que a gente sempre fala, a fé na vida futura. Quando a gente começa a se preocupar com o que está acontecendo com o coronavírus aqui,
as pessoas estão perto da gente, pode ser que a gente desencarne, pode ser que a gente seja hospitalizado, pode ser que algum parente nosso aconteça isso, mas quando a gente lembra, poxa, primeiro, eu vou tomar cuidado para que isso não aconteça. Mas se mesmo com todo cuidado acontecer, eu sei que a vida não acaba aqui, que aqui é só um pedacinho de tudo, que a vida continua lá do outro lado. A gente tem fé plena nisso daí. E que tudo está dentro dos desígnios de Deus. Deus está no comando. O nosso planeta parece que está uma bagunça, principalmente o nosso país. Mas Deus está no comando de tudo. Isso a gente não pode esquecer. Por isso a gente não pode desesperar. Por isso que a gente pode ficar tranquilo, né? A gente não precisa ficar, não pode ficar tranquilo e falar, não vai acontecer nada comigo. Pode ser que aconteça. Uma hora vai acontecer, seja por essa doença ou por outra e tal, mas sempre Deus está no comando. E a hora que acabar a nossa encarnação aqui, que acabar esse tempo, se a gente tomou todos os cuidados, então a gente não vai ser cobrado por isso, vai ter sido o nosso tempo mesmo, a gente sabe que do outro lado, e se a gente passar, né, voltando lá no começo da palestra, por tudo isso com tranquilidade, com fé, com esperança, com força, a gente chega lá do outro lado com tranquilidade. Nós, os nossos parentes, nossos amigos também. Né? Por isso que na oração, né, isso Kardec nos ensina sempre, nas nossas orações, a gente, primeiro de tudo, a gente pode até pedir, olha, ajuda, né, as orações intercessórias, né, igual a Fabi falou numa outra semana. Elas funcionam, incrivelmente, elas funcionam demais. Mas do mesmo jeito que elas funcionam, se a gente pedir força para passar pelos momentos difíceis, isso funciona muito também. Então é a primeira coisa que a gente tem que pedir, força, porque os momentos difíceis virão. Volto a dizer, eles não são opção, mas pedimos a Deus força para passar por esses momentos. E é isso que a gente pede, né? Força para passar por esses momentos em que a gente não pode se reunir lá no Tuco, né? Que ajuda tantos de nós mesmos, trabalhadores, né? A se harmonizar, a tomar o passe. Vamos pedir força, porque a hora que a gente não se reúne lá, a gente está fazendo uma caridade para o nosso planeta, né? Para não disseminar o vírus. Nós estamos sendo caridosos, nós estamos fazendo a nossa parte. É a nossa cota de sacrifício que a gente faz. Então a gente pede força. Certo, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Também me empolgando aqui, falei pra caramba e nem deixei vocês intervirem aí. Eu queria ser a primeira a falar. Vocês estão me ouvindo? Eu achei interessante, né, em relação ao que você comentou, Fernando, Uhum. em relação a quando o problema chega até nós, né? Nesse momento é um momento desesperador, né? Qualquer que seja o problema, seja ele em âmbito individual, social, comunitário ou nacional, a gente sempre vai agir da mesma forma, né? A gente sempre quer encontrar culpados. Eu acho que esse é o nosso principal erro. Em tudo que a gente, quando chega o problema até nós, a gente fica tentando procurar os culpados e perde muito tempo tentando encontrar quem que ocasionou, quem que errou, quem que diligenciou de uma forma errônea, quem que foi o culpado, quem que não foi vigilante. E isso que é a postura que você comentou, a gente demora, muitas vezes a gente demora para concluir, que é o que eu tenho que fazer. Seja para aprender com a situação, seja para resolver mesmo o problema, né? E eu acho que a lição mais dura, mais difícil, que uma vez eu questionando o Dr. Howard, há muitos anos atrás, eu era pequenininha, eu passava por alguns problemas e ele chegou para mim e falou assim, filha, tem problemas que não tem solução. Não vai ser a primeira, não é a primeira e não será a última vez. Isso fixou em mim de uma forma, olha que quanta sabedoria, né? São coisas que
Então, Uhum. esse é outro ponto dessa aceitação, que você tem que passar pelo problema e você tem que conviver com um problema constante, é uma situação difícil. E eu acho que o momento em que a gente está vivendo hoje é um pouco disso, essa falta de aceitação desse ciclo planetário que nós estamos vivendo. As pessoas estão se voltando contra alguém ou se voltando contra a situação, sempre manifestações de revolta, e isso não colabora, isso não ajuda, essa é a nossa realidade. Por mais que as pessoas queiram aí se revoltar e culpar alguém, não é? É duro porque nós temos que aceitar. Essa é a situação que nós estamos vivendo, que nos foi imposta por atitudes da própria humanidade, por uma necessidade da própria humanidade, e a resposta de tudo isso é uma atitude da própria humanidade, né? Seja com relação à solidariedade, à caridade, à mudança de comportamento, né? Mas isso que eu queria complementar, e que eu vivi isso, e Uhum. às vezes a aceitação é um ponto importante aí para você passar por alguns problemas aí, que todo mundo passa sempre, várias vezes na vida. Perfeito, Nanda. Essa palavra aceitação, ela é perfeita. É isso mesmo, né? A gente, na meditação mesmo, isso é uma palavra fundamental mesmo. Quando a gente olhar de frente, né? Em vez de brigar, em vez de brigar com o problema, brigar com o pensamento, brigar com o sentimento, a gente aceita, acolhe e aí pode deixar embora. Se não deixar de ir embora, vamos ver o que tem que fazer, né? É bem isso mesmo. Quem estava com dúvida, Maria Fernanda. Oi, eu não sei se é uma dúvida ou se é mais pedir uma dica, né? Mas você comentou que, às vezes, diante dos problemas, a gente tem que tentar transformar a ansiedade em serenidade, encarando os problemas e vendo o que pode ser feito. Mas, às vezes, mesmo encarando, essa ansiedade não se transforma em serenidade, né? Às vezes, parece que não se tem o controle, por mais que você tente melhorar as coisas e enxergue logicamente, o sentimento ele não alivia. Daí eu não sei se na sua experiência ou se nas suas leituras tem alguma dica para ajudar nisso. Realmente, essa pergunta é muito boa, porque assim, tem um outro extremo, quando a gente fala da ansiedade, né, que é o transtorno de ansiedade. É uma doença cerebral, uma doença orgânica, né, por conta de disfunções de circuitos cerebrais. Quando a ansiedade chega nesse volume, a pessoa realmente não consegue mais desempenhar nada na vida dela, assim, aquilo começa a atrapalhar o sono, vem fadiga, a pessoa não consegue mais, vem tensão muscular, é uma preocupação que ocupa a mente o tempo todo, ela não consegue mais prestar atenção no trabalho, nos filhos, numa leitura, fica distraída, porque é o pensamento todo aquilo uma vez. Isso requer tratamento medicamentoso. Quando ela é leve, aí a terapia, por exemplo, ajuda muito. Então, assim, a psicoterapia para o transtorno de ansiedade é uma ferramenta fantástica, porque às vezes a gente não dá conta mesmo, né? Às vezes a ansiedade vence, e quando ela começa a vencer muito, a gente tem que buscar essas ferramentas. Então, tem remédio, tem psicoterapia, tem a meditação. Então, a meditação é uma ferramenta fantástica para ir tratando isso, para ir melhorando isso daí, né? Não é, parece simples do jeito que eu falei, né? Mas assim, realmente muitas vezes é bem difícil conseguir lidar com isso. Então, às vezes é um momento de buscar alguma ajuda externa realmente, tá? Para conseguir lidar com a ansiedade. O conhecimento, a leitura da doutrina. Então, assim, uma coisa que me acalmou muito a ansiedade foi ler O Céu e o Inferno, do Kardec, a segunda parte lá. Isso foi muito, como a gente fala, né, da psiquiatria, ansiolítico, né? Tirou a ansiedade. E isso foi muito bom. Então, a gente tem diversas ferramentas. A gente não precisa se cobrar de ser perfeito e conseguir ficar sereno o tempo todo, sabe?
Isso é devagarzinho, a gente vai aprendendo e conseguindo melhorar isso cada vez mais. Algo a mais para a gente poder evoluir nessa encarnação. Eu queria falar também, então. Já posso falar? A Josi vai falar aqui, Ah, tá tô aqui aqui, vou nessa falar. câmera de baixo. Então, que eu estava ouvindo a colocação da Maria Fernanda e eu lembrei do Paulo Estevão, né? De uma mensagem que chega para Paulo, eu estava tentando lembrar o nome da personagem, fui atrás de pegar o livro, que era a companheira dele, né? Quando ele parte, que ele e ela, depois de desencarnada mesmo, já manda uma mensagem para ele e ele vai discorrendo sobre diversos problemas e ela vai falando a solução, que seria ora, espera, trabalha e perdoa, né? Porque eu acho que a gente dentro da nossa... E aí eu me coloco da nossa pequenez espiritual, né? A nossa visão, a nossa dimensão de tempo e de resolução dos problemas é muito curta, né? Acho que é isso que a Dada também colocou. Então, é um tempo e é um tempo que às vezes é muito longo, né? Muito além daquele que a gente gostaria. E acho que é muito isso que a gente está vivendo. Falei. Obrigado. Obrigada. Ora, espera, trabalha Perdoa. e perdoa. É isso aí. Muito bom. Esse é um bom livro também. Foi o primeiro que eu li, aliás, no Espiritismo. Alguém mais tem dúvida? Queria fazer algum comentário? Oi, gente. Falando dessa zona de conforto, vocês sentiram a mesma coisa que eu? Que a zona de conforto do Fernando para falar sobre esses assuntos é gigantesca? Foi o sentimento que trouxe para mim, a hora que ele fala com tanta fluidez, com tanta tranquilidade. Pode abrir, filho. Isso é muito bonito. E a outra coisa da zona de conforto é que eu acho que essa maneira que estão sendo feitas as palestras, as reuniões, traz a gente perto um do outro de novo. Onde está o fio? Né? Que todos nós estamos sentindo muita falta. Cozinha. Então, eu acho que foi uma ideia fantástica e vamos tentar conservar. É isso aí. E por falar em zona de conforto, né, pegando seu gancho, cada semana a gente vai se sentindo mais à vontade. Na primeira semana estava todo mundo, ai meu Deus, como é que será que funciona isso? Hoje a gente já vai soltando um pouquinho mais. Ainda bem que eu vou ser a última desse ciclo, assim, todo mundo vai falar bastante na minha vez. Mas foi muito bom. Só uma outra coisa, está ficando cada vez mais complicado fazer palestra, porque o padrão está subindo tanto que daqui a pouco nós vamos ter que chamar alguém muito melhor que nós, porque cada palestra está ficando melhor que a outra. Parabéns para todos. É verdade, as palestras estão ótimas mesmo. E eu não fico tão confortável assim não, acho que eu aparento mais, viu, Renato? Aqui dentro sempre dá um nervoso, a ansiedade do bem, né? Que é aquela ansiedade necessária para tentar fazer a coisa bem feita, né? Legal, pessoal. Alguém mais? Maria Fernanda, você entendeu bem, assim, que você acha que respondi legal, assim, sua dúvida? Sim, respondeu sim. Ficou Tá. bem claro, obrigada. Pai Pedro, algum comentário? Eu estava lembrando agora de um livro que é do Dr. Augusto Cury, no qual ele fala sobre a personalidade de Jesus, né? E ele cita que Jesus sofreu muito estresse emocional. Muito estresse. Em várias situações. E em todas elas, ele buscava o silêncio e a prece. Ele se achegava ao Criador. Então, o silêncio não é para muitos, é para poucos, para muito poucos. Mas é a melhor ferramenta para que a gente possa
se equilibrar quando a situação exige um estresse muito alto. Eu achei muito fantástico essa colocação do Dr. Cury nesse livro. Aliás, esse livro deve estar com a Dadá. É um livro maravilhoso, né? Então, se achegue. Quando Jesus ele subia um pouco mais no monte, deixando todos para trás, não é a altura, a caminhada, é estar só com o Criador. E é tudo através do silêncio. Porque é no silêncio que nós fazemos a nossa leitura. Sem o silêncio não se faz leitura. Então, eu achei muito legal. E parabéns pela sua palestra, pela sua fala, Fernando, e a sua demonstração de equilíbrio, de sensatez, nos deixa muito felizes, viu? Parabéns. Obrigado, Pai, pela oportunidade. E o silêncio, né, é muito legal isso, porque às vezes você falou que é para poucos, né, porque o barulho está aqui dentro, né, como a nossa mente fica barulhenta muitas vezes, né, quase sempre, né, e é difícil silenciar mesmo, né, é um treino para muito tempo. Legal. Alguém mais? Vamos para a nossa oração final, então. Agradecemos, então, aos nossos amigos espirituais, a todos os nossos amigos aqui encarnados também, que participaram, doando boas vibrações, que a gente consegue sentir aqui, mesmo de longe, através aqui da tela. Muito obrigado. Obrigado, querido Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, nossos amigos espirituais que nos inspiram em todos os momentos. Que possamos nos manter conectados a vós. Em cada momento da nossa vida. Que possamos ter sabedoria para ter serenidade diante dos problemas. E buscar o silêncio, como disse o nosso Pai Pedro. Pedimos, então, pelo nosso planeta, para que nosso planeta consiga passar bem por esse momento de transição, por esse momento de crise gravíssima que vivemos, que cada um de nós possa estar protegido em todos os sentidos, nesses momentos agora, e que todas as famílias que estão sofrendo possam ser acalentadas pelo amor de Jesus. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Até semana que vem, então.